Cara, começou tudo com a música, né? Começou com a música. Enfim, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui. Mas é bem interessante. Já o violão, o primeiro instrumento? Como é que Sim. foi? Na verdade, o interesse mesmo não foi nem necessariamente pela música, foi pelo instrumento em si, Violão. o violão, né? Eu lembro que a minha irmã mais velha, a Juliana, que está aí assistindo, beijo para você, Juliana, ela participava do grupo de jovens da Igreja Católica, né? E nenhuma, ela acho que ela era líder, coordenadora, alguma coisa assim. Em nenhuma dessas ocasiões, ela levou um violão lá para casa, um violão, provavelmente era um de Jorge. Aí eu fiquei olhando aquele instrumento, né, namorando, nossa, que interessante, né? Aí, né, criança não, comecei a tocar com 15 anos de idade, né, já era adolescente, né? Aí fiquei ali beliscando ali as cordas, tal. E aí outro dia o violão partiu. Aí fiquei com isso na cabeça, né? Partiu pra outro O lugar, violão, né? o violão não era dela, ela deixou em casa lá por algum motivo e o violão partiu. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Pô, um violão, que legal, o instrumento, né? Porque música... Não é tão acessível, né? Quanto agora, que tudo é Sim, fácil, sim. né? Eu não... Tinha um deslumbre, né? Pelo violão, pelo instrumento, né? Assim, antes de mais nada, eu gostava de desenhar, né? Desenhava tudo, fazia até algumas esculturinhas de barro e tal. Mas aí apareceu o violão, aí veio esse primeiro contato, né? E esse primeiro interesse. E aí não tinha internet, né? Foi procurar imagens, fotos de revistas, alguma coisa assim de violão. Por quê? Porque eu quis fabricar e fabriquei um violão. Né? Antes de pedir um instrumento para meus pais, eu quis fabricar um próprio violão. E o que você usou de madeira, de... As tábuas que eu encontrei no quintal de casa. Não, a princípio, claro... Tinha tampo, tinha tudo, como é que... A princípio, eu peguei uma tábua, cortei com facão mesmo, né? o 8, né? O modelo, preguei uma ripa ali, estiquei umas linhas de anzol, né? A linha de anzol? É isso. Aí, bom, acho que esse aqui, eu fiquei ali brincando, né? E aí depois eu fui refinando a minha técnica de luthier na base do facão e do prego e do martelo. Aí eu fiz uma caixa acústica, né? Enfim, de maneira completamente... Era uma forma mais de brincar, se divertir, né? E aí eu já tinha algumas imagens do violão, que aí eu fui entender o que eram os trastes, tudo. Até então não tava... Esse teu não tinha traste, né? Não tinha, né? Vamos explicar aí o que é as partes aí, então, Luiz, para o povo entender que não conhece. O que é a caixa... Vamos lá. Vai lá. Tá pegando aí, Paulo, essa câmera aí? Tá essa aberta aqui, né? Deixa eu segurar aqui também. Vai lá, Luiz. Aqui o violão por completo, temos a caixa acústica, né? Que é onde vai ressoar o som. É ocado aqui, né? Isso, é oco por dentro, né? E é o tampo. E o tampo, o lateral, o fundo, né? Desse violão, desse modelo desse violão, que é um violão clássico. E temos o braço, né? E os trastes, é onde que Os tem? trastes são essas distâncias que tem aqui, não sei se consegue ver aí na câmera aí. Essa distância que tem aqui entre esses ferrinhos aqui, que essas distâncias a gente chama de casa, né? Que é onde você vai estar posicionando os dedos, apertando as cordas e formando as notas musicais, né? E aí eu vi que existia esses trastes. E qual solução que você... Aí eu colei palito de dente, né? Aí eu fiz uma caixa acústica. Uma caixa acústica que parecia uma caixa de sapato, que era quadrada, né? E aí fui fazendo esses trastes. De anzol? De linha de pesca, de anzol, né? E as tarraxas era aquele formato tipo de craveira, né? Que você faz só um buraco, enfia um palitinho ali, você vai botando e torcendo, não segura a afinação de jeito nenhum. E, enfim, acho que meus pais vendo essa presepada toda aí, acho que tá na hora de comprar um violão para esse rapaz. E aí você colocava ele no peito e... Aí detalhe, aí ia na igreja todo domingo, igreja católica, e tinha um pessoal que tocava lá na igreja, né? Aí
sentando na frente, né? Vendo, Pra né? ver os músicos. Ver os músicos. E ainda não era nem interessado tanto pela música, era mais pelo instrumento, né? Até para ter de referência, né? E aí eu não entendia direito, porque o violão era um violão flat, né? Que tocava, um violão mais fino, aí eu via nas fotos um violão mais grosso. Ah, lá da Na igreja, igreja, lá né? já era fininho, elétrico. Elétrico, né? E aí foi que eu comecei a pedir para meus pais, aí eles compraram um violão, inclusive, aqui em Paraíso, um chinês. Claro, né? Ainda lembro a marca e o preço, né? Um violão Kashima. Eu tive um violão desse também. cara. Kashima? Kashima. É R$90. Era isso que eu ia te falar, era R$90 na época. Se brincar, comprou na mesma loja que E eu comprei. era legal, um violão iniciante bacana, sim. né? O problema é que o violão, ele tem dois formatos, né? Tem um corda de nylon e os corda de aço, né? O violão corda de aço tem uma sonoridade diferente e ele tem uma estrutura, né? Reforçada para poder aguentar as cordas de aço. Esse né? vinha com corda de aço, né? E esse vinha com corda de aço, Depois né? que Então, a gente trocava pelo nylon, né? muitas vezes até mantinha mesmo o aço, ninguém sabia, né? E aí, como ele não tinha estrutura nenhuma para aguentar a corda de aço, acabava empenando, descolando o cavalete. Kashima, eu tive um desse mesmo, R$90, lembro até hoje. Sim, também. sim. Comprou aqui em Paraíso, eu não estava no dia, eles compraram, eu acho que eles me deram de aniversário, presente de aniversário. Bacana. E foi o melhor presente que você recebeu. Nossa, foi o melhor, foi o que pelo menos que mudou a minha vida. Mas na época R$90 era muito, né? Sim, sim. Como se fosse uns 300, 500 Se agora, você for né? corrigir pela inflação, Aí, né? É. E aí chegou o violão, tá? Como é que aprende esse negócio? Detalhe, para quem toca violão, não existia Cifra Clube, mal existia, nem existia Já Google. tinha aquela revistinha, né, de cifra, né? Sim, Comprar na banca, né? aí por acaso a minha irmã Juliana, beijo Juliana, você, ela conseguiu com um amigo nosso, o Reinaldo, o Batata, apelido dele. Ele tinha uma revistinha cifrada do Leandro e Leonardo, né? Aí, não sabia o que era cifra, não sabia de nada. Aí foi com ela que eu comecei os primeiros acordes. Porém, é o seguinte, meu pai sabia uns 2 acordes, um sol, um ré, um lá maior. E aí meu pai pegou essa revistinha e estava começando a aprender mais rápido do que eu. Tava tocando alguma coisinha. O violão tava afinado. Afinado, né? Tava lá mais ou menos, né? E aí eu ia não entendendo. Para quem não conhece, cifras é uma forma de leitura musical em que os acordes são simbolizados por letras do alfabeto, né? Letras e números, né? E eu não entendia aquelas letras lá, entendeu? E aí eu entendi o diagrama, até que eu comecei a tocar algumas músicas, né? Aí eu passei à frente do meu pai. Logo meu pai desistiu, me largou o violão. E eu comecei a tocar. Ele estava te incentivando, era uma disputa para te incentivar, Luiz. Pois é. E aí, história vai, história vem. Peraí, mas você guardou o violão que você fez lá? Ou o que você fez dele? Por incrível que pareça, esse violão, acho que até uns 8 anos atrás, ele ainda existia lá na minha casa em Cristalândia, só que infelizmente largado lá pelo quintal acabou sumindo. Né? Eu fui o responsável, não tive cuidado, deveria ter guardado, tanto ele como o Kashima, né? Né? Mas infelizmente não tenho mais esse violão. Nem foto, não tinha smartphone na época para poder tirar foto. Né?